Boa noite, irmãos. Nós vamos para mais um PGM nesta semana e este PGM nós vamos tratar sobre o tema A Igreja como Bom Perfume de Cristo, né? Esse tema foi tirado do texto de 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 12 a 17, onde Paulo ele vai usar uma metáfora do bom perfume para trazer para nós algo que está dentro do coração dele. O que representa a igreja nesta existência? O que é que a igreja é, né, para esta existência? Ela é o bom perfume de Cristo. Ser o bom perfume de Cristo é exalar o evangelho que ela ora adquiriu na medida que encontra Cristo e vivencia a fé cristã de maneira muito verdadeira. Esse evangelho ele é internalizado e à medida que a gente vive, nós vamos exalando ele através da nossa boca e dos nossos comportamentos, ok? Bom, e a primeira coisa que eu queria pensar nessa igreja, a qual Paulo chama de igreja triunfante, porque no versículo 14 ele fala assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz de forma triunfante. Né? Essa igreja triunfante, ela é o bom perfume de Cristo. E ela é triunfante porque ela vivencia as oportunidades que Deus dá a ela de poder pregar o evangelho, de poder proclamar o evangelho. Paulo está dizendo assim: olha, eu cheguei a Troade, e no versículo 12, e o Senhor me abriu uma porta, e eu quero entender, irmãos, esta porta como uma grande oportunidade que Deus dá a todos nós, né, de podermos ser o bom perfume de Cristo Jesus, pregar o evangelho, proclamar o evangelho. E só tem a oportunidade de proclamar o evangelho de Cristo Jesus quando nós temos esta oportunidade que o Senhor nos dá. E Deus só dá a oportunidade quando nós temos o evangelho de Cristo dentro de nós. Nós não podemos dar o que não temos, ok? A segunda coisa que eu quero pensar nesse texto é que Paulo ele faz uma crítica aos pastores, aos homens que de uma maneira maldosa eles mercadejam a palavra de Deus. Eles fazem da palavra de Deus um instrumento para se darem bem financeiramente. Okay? Ele vai dizer umas coisas interessantes no versículo 17. Ele diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Uma igreja triunfante, que é o bom perfume de Cristo, ela exala o bom perfume de Cristo, o perfume autêntico. Ok? Ela não é... E quando eu falo de uma igreja que promove o evangelho de Cristo de maneira autêntica, é uma igreja que não é hipócrita, porque é uma igreja que vive o que prega, e prega o que vive. Essa é a questão da hipocrisia neste mundo que nós vivemos. Temos aí, e é disso que Paulo está dizendo, de homens que pregam a palavra de Deus e não vivem o que estão pregando, por isso usam dela para favorecerem a si mesmo. Paulo também fala dessas pessoas que são oportunistas. Oportunista no sentido de fazer uso da palavra de Deus para o seu bel prazer, né? Para tentarem arrancar dinheiro das pessoas para o seu benefício próprio. Judas, a carta de Judas, nos versículos 8 e 12, ele traz uma questão, ele revela o caráter de homens desse tipo da qual Paulo está dizendo, e diz assim: Judas: da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezando a autoridade, zombam dos seres sobrenaturais. Tais indivíduos, porém, zombam das coisas que não entendem. Como criaturas, agem segundo seus instintos. São pastores que se preocupam consigo mesmo. Como nuvem que passam sobre a terra sem dar água. Como árvores de outono duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas suas raízes. São esse tipo de gente oportunista, que usam
a palavra de Deus para os benefícios próprios, para se dar bem na vida. Então, uma igreja triunfante é uma igreja que ela está vivenciando as oportunidades que Deus dá a ela. Uma igreja triunfante é uma igreja que proclama o evangelho autêntico, e este evangelho que que revela de uma maneira muito clara a obra de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus ao mundo, né? A igreja, e por fim, queridos, nós falamos deste bom perfume. Este perfume que traz cheiro de vida e cheiro de morte. Nesse quesito, Paulo ele faz uso de um tema histórico, né? Um ponto histórico daquele tempo, porque Roma, quando vencia as suas guerras, eles traziam os seus soldados como pessoas escravas, né? E as pessoas iam receber o exército de Roma, eles jogavam flores, essas flores exalavam perfumes. O que Paulo está dizendo é que, naquele contexto, o cheiro de vida era para os soldados e o cheiro de morte era para os vencidos, aqueles que se tornariam escravos. Paulo usa essa metáfora para dizer para nós, assim, que nós, como igreja triunfante, vencedora, nós exalamos o bom perfume de Cristo, e esse bom perfume de Cristo vai se deparar com pessoas que vão receber este perfume de maneiras diferentes, né? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que amam a Cristo, este evangelho vai de alguma maneira representar cheiro de vida. Mas aqueles que não querem Cristo, aqueles que não amam a Cristo, não querem saber de Cristo, esse evangelho ele vai chegar para eles como cheiro de morte. Mas para nós o que é importante é isso, é que nós possamos exalar o evangelho é autêntico, porque ele vai, de alguma maneira, fazer a obra que lhe é peculiar, que é impactar a vida da pessoa, e essa pessoa ela vai ter a possibilidade de entender que este evangelho para ela é um evangelho de vida, ou se este evangelho para ela é um evangelho de morte. Okay? O que é para nós, queridos, é que nós sejamos o bom perfume de Cristo, exalando a tempo e fora de tempo o evangelho de Cristo Jesus, que está no meu coração, no teu coração, que está aí guardado, né, na tua mente, e que você possa proclamá-lo, né, com a vida, não necessariamente pregando de maneira dialética, né, mas que você possa falar ainda assim com o seu comportamento, com a sua maneira de viver, né, com a sua maneira de receber as pessoas, você possa pregar este evangelho, ok? Que Deus te abençoe, tenha um PGMA abençoado em nome de Jesus.